Bom, boa noite, professora Gilmara. Eu sou a professora Priscila, do curso de Pedagogia da Unifama. Gostaria de agradecer em nome da turma e em nome da instituição por a senhora ter aceito o convite de estar conosco nessa noite aí, compartilhando um pouquinho dos conhecimentos que a senhora possui. Hoje o nosso tema é para que a gente venha falar também um pouquinho aí sobre a BNCC na educação infantil, né? Visto que boa parte aí dos nossos acadêmicos e acadêmicas estão na área já da educação infantil. E aqui conosco estão aquelas, né? Elas fizeram um trabalho em dupla e nesse momento estão aquelas aí que vão falar e vão fazer a pergunta para a senhora. Fique à vontade, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ok, professora Priscila, eu que agradeço o convite de poder estar compartilhando um pouquinho com vocês, mesmo que seja no sistema remoto, né, que é uma possibilidade que nós temos agora, que não desabou no presencial, só tem algumas entraves um pouco mais agravantes, né? Mas a gente consegue trabalhar do mesmo jeito. É um prazer ter acesso às suas acadêmicas, né, aos seus alunos, que a gente, como professora, às vezes a gente fica meio melindroso de entregar a nossa turma para um outro professor, né? Que acho que faz parte, né, do processo. Um pouco ciumenta, assim. Isso, um pouquinho só, um pouquinho. A gente é igual quando a gente vai no mercado com o filho, né? A gente fala, a gente orienta, e agora, mas eu brinco muito, essa turma, elas são muito boas, tanto o sexto quanto o sétimo semestre. Então, assim, são alunas comprometidas, né? O Alailton também, que é o nosso aluno aí, são comprometidos aí nas atividades que a gente sempre propõe. E aquilo, como a senhora colocou, essa questão remota assustou todos nós, né? Nos pegou de surpresa aí, mas se Deus quiser, logo, logo vai estar todo mundo junto. Com certeza. Certo? Só para a gente lembrar que nós temos aí esses 40 minutos, caso caia e ainda a gente não tenha terminado de fazer todos os nossos questionamentos, eu retomo com mais um convite, tá? E não se preocupe, eu já mandei uma mensagem para a Sônia, tá? Mas eu acredito que a gente não vai se estender até a aula dela, tá bom? As 3 horas que a professora Gilmara disse foi só uma brincadeirinha, tá bom? Vamos lá? Se deixar, eu falo as 3 horas. Se deixar, ela fala. Vamos lá, podemos começar. Já pode fazer a pergunta? Sim. Tá. Boa noite, Gilmara. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Tá bom. Meu nome é Giovana, eu fiz esse trabalho com a Bruna e a gente elaborou uma pergunta. Sabemos que a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que tem como objetivo desenvolver o aluno de um modo integral através das suas habilidades e competências. Mas, para desenvolver tais habilidades e competências, o documento se divide em campos de experiência. Então, de que forma o professor consegue aplicar o campo de experiência da maneira correta? Ok. Bom, eu parto sempre do pressuposto assim, qualquer implantação de uma política pública na área da educação, em especial agora na educação infantil, primeiro passo que vai demandar para que essa política se efetive é o estudo. O professor tem que estudar. A política por si só, ela não vai resolver problema nenhum da educação. Então, se o professor, que é quem está... Eu sempre digo assim, ó, as políticas públicas, elas vêm de cima, mas elas implantam-se na sala de aula. É no chão da sala de aula que ela vai se efetivar. E se o professor que estiver na sala de aula não tiver o compromisso e o comprometimento em estudar, e quando eu digo estudar, não é só a formação continuada que a prefeitura, que o Estado, que a instituição promova. É o professor ter o hábito de pegar o documento, sentar, ler, treler, triler, quantas vezes for necessário para entender. Porque a política, a lei, a BNCC, ela só vai dar sucesso quando o professor tiver segurança, entrar na sala de aula, saber o que ele está fazendo. Por quê? Porque é a primeira vez no nosso país que nós temos uma política pública a nível nacional, que todos têm que fazer. Então, todos estão partindo do mesmo ponto. E eu sempre digo assim, vamos partir do mesmo ponto, então vamos todos acreditar que vai dar certo. Como que ela vai dar certo? Quando eu estudo.
Eu tenho dúvida, pergunto para minha colega, pergunto para a equipe pedagógica, pergunto para outra e vou fazendo todo esse trabalho. Então, a pergunta da Bruna e da Giovana é pertinente e é bem nesse sentido. Primeiramente, professor, não tenha medo ou preguiça de estudar. O que vai fazer a gente ter sucesso, principalmente agora neste momento, com a Base Nacional Curricular Comum, é o estudo, é eu entender o que é um campo de experiência, é eu entender o que é um objetivo de aprendizagem, é eu entender o que é desenvolvimento, é eu entender como que eu faço a articulação, porque eu não vou poder trabalhar os eixos, os campos, né, de experiência separados um do outro. Então, o que significa o campo de experiência eu, o outro e o nós? O que eu, professor, tenho que saber como conhecimento técnico para poder fazer com que esse conhecimento técnico se efetive de maneira prática, de maneira lúdica, de maneira gostosa, de maneira prazerosa e faça com que a minha criança desenvolva. Então, eu resumiria a sua pergunta, a resposta da sua pergunta, estudar, me aprofundar, conhecer o documento que eu estou nas minhas mãos. Até porque eu digo assim, ó, em 1997, quando implantou-se o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, era um referencial. Adotou o Estado, ou a instituição, ou a escola que quisesse. Agora não. É uma base nacional curricular comum ao país todo. Todos têm que fazer, tanto as escolas, as instituições do campo da esfera privada, quanto os da pública. E o que vai fazer isso ter toda a diferença é o estudo. Eu vou sempre bater nessa tecla do professor não se empenhar em estudar. Não é pegar o documento e criticar a equipe pedagógica, criticar o secretário de educação, criticar o presidente, criticar o Bolsonaro. É sentar na sua mesa de estudo e ler o documento. Porque quando eu entendo o que eu estou lendo e eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho mais propriedade para ir para a sala de aula. Eu falo que eu estou estudando referencial curricular, desculpa, a base nacional, desde junho de 2017. Eu já passei por quase todos os municípios do Paraná, trabalhando formação continuada com os professores de instituições públicas, privadas, sistemas de ensino, e sempre eu falo a mesma coisa, estudem. Porque se vocês não pegar as 200, 300, 400 páginas que tem lá, sentar, estudar, anotar, apontar, eu tenho dúvida nisso, o que significa isso, o que me socorre nisso, a gente não vai conseguir fazer com que ela seja implantada de maneira efetiva dentro da sala de aula. Ok, Bruna e Giovana? Obrigada. Nada. Boa noite, professora Gilmara. Boa noite. Eu sou o Alailton. Oi, Alailton. Eu fiz o trabalho junto com a Tamires e a nossa pergunta seria que, partindo da ideia que a Base Nacional Comum Curricular orienta na construção dos cursos, dos currículos, de forma podemos realizar a articulação destes. Ok, Alailton, né? Nome diferente. Alailton e a Tamires, né? Que fizeram a pergunta. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a turma como um todo, porque as perguntas ficaram muito bem elaboradas, são objetivas, então a gente também tenta fazer as respostas serem objetivas. Mas como eu amo esse tema, às vezes eu vou devagando, mas eu preciso proferir. Eu parabenizo a turma, já até comecei para a professora Priscila, que ficaram muito bem elaboradas. Bem, Alailton e Tamires. A questão da articulação, de novo, a gente tem que pensar assim, a escola, a instituição, todos nós trabalhamos em prol da criança. Então, essa criança de primeiros meses a 5 anos, que estão lá na instituição de educação infantil, cujo nosso objetivo é cuidar e educar, porque isso essa premissa de cuidar e educar está articulada desde 1996, quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A articulação entre cuidar e educar. Quando a gente fala cuidar e educar, nós estamos pensando na perspectiva realmente de desenvolver em cada criança conhecimentos e habilidades no sentido de interação social, interação emocional e apropriação de desenvolvimento, não é de conhecimento.
porque a apropriação de conhecimento vai ficar lá para o ensino fundamental, séries iniciais e séries finais. O que nós queremos com a criança? Desenvolvimento. O que é desenvolver a criança? Desenvolver a criança é trabalhá-la de modo que ela seja capaz de desenvolver-se como pessoa, na parte física, na parte emocional, na parte social, na parte de integração, na parte intelectual, isso sim. Tá? Então, a gente tem que articular sempre o cuidar e o educar, e essa articulação enquanto base nacional, e daí, de novo, eu pego muito no pé das equipes pedagógicas, a equipe pedagógica é fundamental nesse processo de articular toda essa sistematização. Eu, professora, porque eu fazem 25 anos que eu sou professora da educação básica e do ensino superior. E eu comecei aí em Maringá, na cidade de Maringá, numa pré-escola que ficava lá na Kakogawa, em 1994, trabalhando com educação infantil. E até hoje eu trabalho com educação infantil, que é a menina dos meus olhos. Então, a gente sabe que a criança tem um potencial monstruoso. E que, às vezes, nós, enquanto escola, a gente acaba fazendo com que isso morra. Então, a articulação, Adailton e a Tamires, é no sentido de ter o conhecimento da teoria, repensar essa teoria e fazer uma prática em sala de aula efetiva, que faça com que essa criança se desenvolva como ser humano. Porque ela é uma cidadã de direito. Ela tem o direito de ter educação. Ela tem o direito de ser cuidada, ela tem o direito de ser educada. Não é obrigação, é direito. Ela é um sujeito de direito. Ela pode não saber militar pelo seu direito, porque ela não tem a fala, né? Quando a gente estudou lá o conceito de infância, que é fundamental para eu entender qualquer política pública, e eu parto do Philippe Arrier, né, quando ele diz assim, o que é você ter o sentimento de infância? O que é criança? O que é infância? O que é criança? O ser que não tem a fala. Então, alguém tem que falar por ele, alguém tem que militar por ele, isso é o professor. Quando eu tenho uma política tão imensa quanto essa que nós temos no nosso país hoje, o pedagogo, a equipe pedagógica é o articulador fundamental de tudo isso. Porque se eu não tiver uma equipe pedagógica também comprometida, uma equipe pedagógica que senta com o professor, uma equipe pedagógica que ajude o professor, porque a função de um pedagogo é essa, e eu sempre digo nas minhas aulas da curso de pedagogia, preocupem-se primeiro em serem boas professoras. Porque quem é um bom professor aprende a ser um bom coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico é consequência de um trabalho em sala de aula. Não adianta ser tranqueira como professor, que vai, desculpa o termo, mas vai ser um tranqueira como equipe pedagógica também. Porque hoje nós temos a vertente de que o pedagogo é aquele que tem a salinha, tem a mesinha, tem a cadeirinha dele e fica esperando os problemas chegar para ele resolver. Não. Pedagogo tem que estar sentado com o professor na hora de atividade, planejando, articulando, pensando, vendo possibilidades, vendo estratégia, avaliando, retomando posicionamento. Então, a articulação da BNCC, ela se faz necessária. Eu tendo uma equipe administrativa, diretiva, consciente, que saiba o papel da escola, porque a função social da escola, e eu parto do pressuposto do Saviani, realmente é de transmitir conhecimento científico, sim. Ninguém vai para a sala de aula trabalhar numa base do eu acho, né? Então, eu não posso ir lá, eu acho que eu vou ensinar as crianças a cantar galinha pintadinha assim. Não, eu tenho que ir lá ler a historinha da galinha pintadinha, eu tenho que cantar, eu tenho que pensar na coreografia, eu tenho que pensar nas possibilidades visuais que eu tenho que apresentar lá para os bebês, eu tenho que ter essa articulação. E eu preciso daí de um aporte da equipe pedagógica. Então, Alailton, né? Alailton e Tamires. Essa articulação, ela tem que ter, então, o compromisso do professor e o comprometimento da equipe pedagógica, no meu posicionamento. De repente, tem outros fatores. A família, gente, vamos deixar a família lá, né? Porque o negócio, vamos determinar assim, vamos nos preocupar com aquilo que é função nossa, aqui na escola. Se lá está falho, é uma outra vertente que nós nunca vamos conseguir alcançar. Porque a escola e o professor vai até o portão da casa da criança. Porque lá é um espaço privado, como diz a filosofia, né? Lá é o oikos, ninguém vai se meter lá dentro. Então, vamos nos preocupar com aquilo que é da escola. Qual que é a função social da escola? Transmitir o conhecimento. Quem transmite conhecimento? Professor. Quem tem que saber mais? Professor. Ah, não, mas é bebê, é berçário, não precisa ter conhecimento, precisa preparar a aula.
Como assim? Se eu não estudar, se eu não saber o que é um desenvolvimento, se eu não saber quais são as fases de desenvolvimento da criança, se eu não saber o que a psicologia diz que uma criança tem que ter até os 4 meses, aos 5 meses, como que tem que estar o tônus muscular, como que eu vou saber se o meu berçário está avançando, está desenvolvendo ou não? Então, conhecimento e estudo é fundamental. Né? Então, essa articulação que o Alailton e a colega dele, a Tamires, fizeram, para mim é nesse sentido, compromisso do professor e uma boa articulação da equipe pedagógica. Deixa eu parar, senão eu vou avançar meia-noite. Vocês viram como ela fala, né, gente? Ela engata primeiro, eu falo. Se deixar. Ela é aquele carro. Obrigado, professora. Nem se ela tá Por nada, Lailton. nem se ela tá descendo. Ela engata e vai. Desculpa, Lailton. Tá? Vamos para Eu que agradeço, Lailton. Boa noite, professora Gilmara. Boa noite, tudo bem? Tudo. Meu nome é Dayana e a minha dupla é a Jamile, tá? E a nossa pergunta é a seguinte: a LDB de 96 afirma que o currículo da educação infantil deve se basear pela BNCC. Diante disso, qual tipo de caráter ela assume? Ai. Tá, então vamos lá. Ó, quando nós tivemos a aprovação do parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a Base Nacional Curricular Comum em dezembro de 2017, automaticamente nós tivemos uma reorganização, um acréscimo, né, uma alteração de alguns artigos da LDB. Porque como vocês provavelmente já estudaram em políticas, quando a gente implanta uma lei, a gente enquanto Estado, enquanto governo, a gente não pode cancelar essa lei. A gente pode, o governo faz as adequações via Conselho Nacional de Educação. Bom, então nós tivemos lá uma reestruturação de articular, então, essa função da base nacional como uma lei nacional obrigatória para todas as instituições públicas e privadas de ensino. Ponto. Eu não quero, não tem que querer, tem que fazer. Bom, então o que se somou a tudo isso dentro dessa função? Então, de novo, nós temos a premissa de que, inclusive teve alguém que fez, acho que comentou alguma coisa nesse sentido. A base, ela tem a Base Nacional Curricular Comum. O que é Base Nacional Curricular Comum? Para o ensino fundamental e ensino médio, os conteúdos comuns de cada área do conhecimento para o Brasil todo, do 1º ao 9º ano e para o ensino médio. Para a educação infantil, os objetivos de desenvolvimento, né, de aprendizagem, do berçário até o pré de 5 anos ou até as crianças de 5 anos, nível 2, que daí cada instituição usa uma nomenclatura diferente. O que a base não desconsiderou? Porque ela não pode desconsiderar. Ela não desconsiderou as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é a Resolução 05 de 2009, se eu não estiver enganada, que norteia todo o processo de cuidar, educar, interações, brincadeiras, preparo do professor e articulação do que é comum que deve ser desenvolvido na criança. Você pega lá a LDB, ela levou em consideração a LDB dos artigos 29 ao artigo 31, porque esse não foi tirado, a LDB ainda está em vigor. Então, lá mensura qual a função da educação infantil, promover o desenvolvimento da criança, como que se estrutura o atendimento, creche pré-escola, creche como um atendimento de direito de 0 a 3 anos. Se eu não quiser colocar a criança de 0 a 3 anos na escola, eu não coloco. Obrigatório, pré-1, pré-2, porque agora pré-1 e pré-2 é a primeira fase da educação básica. Então, agora é obrigatório. Então, além de ser um direito para essa criança, é obrigatório também. E o que a gente ressalta muito? É direito da criança, não é direito da família e não é direito da mãe. Mas a mãe não trabalha. E daí? A lei é para a criança, não é para a mãe. A lei deixa bem clara essa questão. Então, Dayana e Jamile, então o que a gente precisa pensar bem? Assumir a função de cuidar, educar, de modo que nós possamos desenvolver
o que se diz, o que é colocado lá no artigo 29 da LDB de 1996, que é o desenvolvimento físico, cognitivo, social e psicológico. Então, mesmo que a base tirou os eixos do referencial e mudou para os campos de experiência, ela não abandonou o que já tinha sido posto em 1996, que é cuidar, educar, interações, brincadeira, criança. Então, esse fator ele é reafirmado nessa posição, nesse posicionamento da base, acrescentando algumas questões, desculpa, acrescentando algumas questões que diz respeito a pensar melhor essa criança, que a lei por si só ela não vai garantir. Por isso que hoje, para eu entender a base nacional, eu tenho que ler, eu tenho que estudar um pouquinho de psicologia sobre as SASs de desenvolvimento, eu tenho que estudar um pouco sobre as SASs de desenvolvimento por meio do desenho, eu tenho que entender o que é uma criança em situação de ser criança e o que é uma hiperatividade. Eu tenho que saber o que é uma criança, um bebê de 6 meses, de 7 meses, que é sossegadão e aquele que já tem características de espectro autista. Então, de novo, para ser educador infantil, e eu ainda acredito, quando eu for candidata a presidente da República, vocês votem em mim, tá? Porque eu vou fazer uma revolução nessa educação infantil, porque o negócio é feio. Ah, tô brincando, Deus me perdoe. Eu fico cutucando os deputados, senadores daqui, mas lá eu não vou, não. Mas a gente tem que pensar assim, essa criança pequena, esse bebê, ele está sendo inserido num processo escolar, educacional, de uma outra instituição. Ele está saindo do seio de proteção, muitas vezes, da família e está indo para outra instituição. Por isso que eu sempre acredito assim. Pode ser um bebê de 3 meses. Eu, professor, tenho que ter muito respeito com essa criança. Eu não posso tratar essa criança como se fosse mais um ou lá vem fulano. Não. Eu tenho que tratar com muito respeito. Né? Então, eu penso que toda essa questão, a função que a base assume é reafirmar tudo o que já estava posto, porque, na verdade, Daiane, o que acontece hoje no nosso país é uma hipocrisia muito grande por parte do professor. O professor acha que já sabe tudo. O professor sempre acha que não precisa estudar, que já sabe tudo, que ele já está na educação há 10 anos, ele já sabe fazer, e eu sempre falo, a criança de 10 anos atrás não é a criança de hoje. A criança que sai em dezembro não é a criança que volta em fevereiro. Então, se eu não me despir para começar a me vestir novamente, para encarar esse novo público, essa nova criança que vai vir, eu realmente não vou ter respeito nenhum com ela, e nem comigo. Né? Então, quando a gente parte, quando a gente reafirma, na verdade, né, essa necessidade de você entender o outro, de você entender a criança, eu gosto muito do Frederick Froebel, porque quando ele fala assim que o professor ele tem que ser um professor de essência. Né? Não é só saber cuidar, não é só saber educar, é o processo de humanização. Então, para mim, isso é muito forte, isso é muito marcante na ação do educador infantil, do professor de educação infantil. Eu ainda espero que o nosso país, um dia, que seja nas próximas gerações, ele alcance essa essência de uma educação, por exemplo, suíça, em que a prioridade de todas as políticas públicas em questão de remuneração, de formação, é para o professor de educação infantil. Porque no nosso país a hipocrisia de título é tão grande, porque no país nós valorizamos quem é PhD, quem é doutor, quem é mestre em educação. Às vezes o sujeito não desconsidera estudo de ninguém, porque eu ainda estudo, porque eu acho que estudar é fundamental, é que me faz estar viva. Mas na Suíça, quem está lá trocando fralda, quem está dando banho em criança, são professores com doutorado. É verdade. E são reconhecidos. Agora, aqui no Brasil, não. Professor bom é o professor da universidade porque ele tem doutorado. E o coitado é o professor da educação infantil que só leva vômito, xixi, troca fralda. Coitado de você, o bagaceiro, né? Então, eu acredito que a gente ainda vai chegar ao patamar de que o professor de educação infantil seja mais reconhecido e seja
mais valorizado pela essência e pela função, porque pensa, eu sempre falo lá, quando eu vou trabalhar às vezes com alguns suportes pedagógicos, pensa que é fácil fazer uma criança aprender a cor amarela? Pensa que é fácil fazer uma criança, um bebê dar os primeiros passos? Pensa que é fácil ensinar a humanização de uma criança pegar um talher e comer? Lá na universidade eu entro lá, dou minha aula, explico meu conteúdo, que se dane o sujeito. Quer assistir a aula, não quer sair para fora, vai, quer fumar lá fora, vai. Quer dizer, eu não sou assim, né? Eu pego no pé como se fosse o ensino fundamental ainda, né? Mas é outra perspectiva, é um outro público que tem uma total independência, que tem uma total autonomia, que é maior de idade, que responde pelas suas ações. Agora, a educação infantil, não. Então, a educação infantil sempre merece toda a atenção e a função sempre vai ser essa mesmo, de prover o cuidar e o educar. Sim, perfeito, professora Gilmara. Obrigada, Daiane. E a tua Obrigada. amiga Jamile, né? Jamile. Isso. Obrigada. Por nada, meu anjo. Professora, nós temos 12 questões, estamos indo para a quarta. Vamos acelerar esse negócio. Isso, assim, só um pouquinho, tá? Eu gosto muito de te ouvir falar, mas vamos para a quarta questão agora. Aí, Priscila, professora, vamos combinar assim. Eu vou ser um pouco mais rápida, e se ficar ainda alguma dúvida, aí você pode passar o meu contato de WhatsApp, que eu respondo para elas. Tá, beleza. Aprofundo, tá bom? Vamos combinar assim, que ele já colocou para mim que nós temos só mais... Vai ter 10 minutos agora, logo vai cair a sessão e a gente retoma, tá? Então, vamos lá. Pode ir o próximo. Boa noite, professora Gilmara, tudo bom? Boa noite, tudo. Aqui meu nome é Sara e Oi, Sara. A minha dupla é com a Larissa. Tá. Minha pergunta é a seguinte: sabemos que a base comum curricular na educação infantil é muito importante para todas as escolas. Sim. Com isso, qual a importância da base e quais são os seus objetivos? Tá. A importância é ser um instrumental cujo objetivo maior é equalizar o conhecimento de acesso nas escolas para todos de maneira igual. Quando a gente pensa a base comum, a gente vai pensar assim: a mesma habilidade e competência que eu vou trabalhar aqui na cidade de Maringá, alguém lá no Amazonas vai estar trabalhando também. Que essa é a perspectiva. O objetivo de aprendizagem é o mesmo. A metodologia muda, o instrumental muda, a prática do professor é outra, mas garante-se isso. Então, isso é muito importante, porque é a primeira vez que a gente tem isso no nosso país. Então, essa parte, ela se torna bastante importante. Uma outra questão também é a perspectiva dela ser obrigatória. Porque quando a lei passa a ser obrigatória, todos têm que seguir. É claro que nós não vamos ser ingênuos de achar que público e privado vai todo mundo ter o mesmo conhecimento, até porque numa perspectiva capitalista a gente sabe que não é assim. O público é o mínimo, porque a nossa legislação já fala, né? Conteúdos mínimos, habilidades mínimas, competências mínimas. A própria LDB usa esse termo, conhecimentos mínimos. A esfera privada, ela tem condições de ir além. Então, esse é o diferencial. Mas o mínimo ela também tem que ofertar. Então, esse mínimo garante, pelo menos, uma situação de direito para todos. Todos adquirem o mínimo e quem tiver oportunidade ou quem tiver condições avança para um patamar ou para um aprofundamento teórico um pouco maior. Mas eu acho que ela se tornou importante a partir do momento que ela se torna um instrumental obrigatório, que tem que permear, tem que ser o elemento que vai compor e reorganizar todos os projetos políticos pedagógicos, que vai reorganizar todo o sistema de avaliação interna das escolas, né, o sistema de avaliação, e que também vem oportunizar uma readequação da formação dos profissionais da educação também. Porque nós temos, né, duas resoluções do Conselho Nacional de Educação que já fala sobre isso, a reorganização da formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Então, tanto a nível de magistério, ensino médio, quanto a nível de graduação ou de licenciatura, isso é importante, né? Então, nós vamos ter ela não vai garantir, a estrutura, ela não garante plenamente que todos saiam no mesmo nível, mas todos vão ter a oportunidade de ter acesso aos mesmos conteúdos. E isso é bom, né? Acho que é a primeira vez na história da educação no país
que nós temos. Então, a importância se dá nesse fator. Desafios tem um monte, né? Nós, inclusive, depois a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nisso, mas a parte mais importante é de que ela vai dar uma formação para as nossas crianças de uma maneira mais sistematizada. Tá bom, muito obrigada. Certo? Por nada, meu anjo. Próxima? Camila e Elô. Peraí, Camila, a gente não está te ouvindo. Deixa eu achar você aqui. Está sem áudio. Não precisa trancar. Cadê você? Que eu não, tô Não, ele não entra. Ele não vai entrar. Só para patiação. Gente, eu tô aqui atendendo minha filha, tá? Que é uma criatura de Jesus. Eu não sou criatura. Conseguiu? Ó, vamos pular a Camila e a Elô? Depois isso, depois a gente volta. Vai a Mari e a Nicole. Oi, Gilmara, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem você? Você é a Nicole? Tudo certo. Isso, a Nicole. A minha dupla é com a Mariana, tá? Tá bem, então. Eu não sei porque a Nicole relaciona os olhos. Vai estar lá, Nicole. Então, a gente gostaria de saber como é que deve ser o modo avaliativo da educação infantil, segundo as diretrizes da BNCC. Ok. Ponto calcanhar de Aquiles, essa questão da avaliação. Bom, a base, Nicole, ela garantiu que já estava posto lá nas diretrizes na LDB. O artigo 31 da LDB, ele vai dizer o seguinte, que na educação infantil a avaliação deve ser contínua, por meio de registros descritivos, para acompanhar o desenvolvimento da criança e não é fator para que ela seja inserida no ensino fundamental. Por quê? Porque não era obrigatório. Então, a criança podia ou não fazer educação infantil e ir direto para o primeiro ano. Então, ela não precisaria ter um instrumental de avaliação. As crianças que estão inseridas na educação infantil, elas têm a possibilidade de serem avaliadas pelo educador. Tá? Então, o que é essa avaliação? Então, eu vou pegar lá o campo de experiência, eu, outro, nós. O que eu tenho que desenvolver nesse eixo? A interação, o respeito ao outro, ao colocar-se no lugar do outro. Então, eu tenho um ano todo para ver como que essa criança desenvolve na questão da empatia com o próximo. Então, essa criança da educação infantil até o nível 5, até 5 anos, ela não tem uma avaliação sistematizada formal. Ela tem uma avaliação feita pelo educador para avaliar os 4 campos de desenvolvimento dela: físico, cognitivo, social, psicológico. Então, toda avaliação na educação infantil tem que trabalhar nessas 4 áreas. Tá bom? Então, a diretriz agora, a BNCC, legitima e assegura e reafirma que na educação infantil a avaliação é contínua, porque ela é feita em todos os momentos, ela é diagnóstica, porque você vai avaliar em qual parte do desenvolvimento a criança está, mas feita por meio de pareceres e de fichas de instrumentais que possibilite ao educador avaliar o desenvolvimento dessa criança. Ok? Obrigada. Por nada, meu anjo. Gostei dos olhos dela. A Camila, ela saiu e ela ia... conseguiu, Camila? Consegui. Então, vamos lá. Camila. E, ó, nós Camila temos voltou. 2 minutos, tá? Para essa pergunta e resposta até ele cair, tá? Vamos lá. Pode fazer a pergunta? Pode. Boa noite, professora Gilmara. Meu nome é Camila e a minha dupla é Heloíse. Tá. E a minha pergunta que a gente fez seria essa. A Base Nacional Comum Curricular é um documento muito importante para os profissionais da educação, para os estudantes e para a sociedade em geral. Uhum. Ela tem como função primordial nortear as aprendizagens que os alunos devem desenvolver nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. Aí a gente quer saber quais são esses desafios e as oportunidades que a base proporciona. Tá. Então, de uma maneira bem sintetizada, qual é o principal desafio que eu acredito que seja? Fazer com que a base se efetive em sala de aula.
que ela saia do papel e que ela aconteça dentro da sala de aula. Tá? Então, esse é o maior desafio. E eu sempre falo assim, para esse desafio acontecer, depende do professor. Porque se o professor disser, não quero, nada acontece. Então, o desafio maior é conscientizar o professor dessa nova proposta, né? Dessa nova dinâmica que nós temos. E automaticamente, a grande oportunidade que ele está, que a lei, que a BNCC assegura, é oportunizar a todos a possibilidade de um conhecimento comum para todos, né? De assegurar que pelo menos esse mínimo seja garantido e seja garantido com qualidade. Então, eu tenho que me preocupar com a efetivação em sala de aula, que depende do professor, e também a gente sabe que depois vai depender do aluno querer, da família ajudar, do coordenador pedagógico da assistência, de ter a estrutura, de ter todo o aparato físico, mas também tem o grande desafio de fazer com que ela se efetive em sala de aula e que ela garanta esse desenvolvimento, essa aprendizagem, as competências, as habilidades a todo aluno da educação básica como um todo no nosso país, né? Até porque essa legislação é para toda a educação básica. Começando no berçário e finalizando lá no ensino médio. Nós temos uma parte que vai começar na educação infantil e vai finalizar no 9º ano e dá depois assegurar lá no ensino médio a finalização. É um grande desafio, mas, né, que não depende só de um, depende de todos para acontecer. Ok? Ok. Gente, então provavelmente ele vai cair. O que eu vou fazer? Eu